Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar então a falar sobre sistemas embarcados, que é um tema de extrema importância para quem vai trabalhar com robótica educacional. Primeiro, porque a gente vai ter que trabalhar com placas, né, com circuitos integrados, né, para a gente poder programar a lógica que a gente quer para controlar os nossos robôs educacionais. Pois bem, vamos lá. O que são sistemas embarcados? Então, sistemas embarcados são todos aqueles sistemas que a gente usa, né, para fazer o controle de alguma variável, né? Seja ela temperatura, seja ela umidade, seja ela corrente, né? Qualquer coisa que a gente tiver controlando, né, com um sistema eletrônico, né? Então, por definição, sistema embarcado é um sistema eletrônico que microprocessado, né? Ou seja, após a parte de programação, esse sistema assume uma função específica, tá? Que normalmente ela não pode ser alterada. Então, eu não consigo reescrever nesse componente, tá? E essas funções que ele adotou quando a gente fez a programação e gravou esse código fica para sempre. Então, imaginem que a gente vai fazer um produto que seria uma calculadora de funções básicas. 4 funções, né? Alguma coisa bem simples. Eu vou gravar esse código lá dentro e vou replicar isso milhões e milhões de vezes, mas eu nunca vou conseguir alterar as funções que estão gravadas nesse microcontrolador que está lá dentro, tá bem? Bom, o que eu tenho no sistema embarcado? Basicamente, um sistema embarcado é feito para se comunicar com o meio, tá? Por isso, eu tenho a parte do ambiente aqui representada nessa nuvem, e no ambiente eu vou coletar, por exemplo, dados de umidade, de temperatura, de velocidade do vento, tá? De tensão, de vibração, tá? De qualquer sensor que eu colocar aqui, eu vou jogar essa informação por meio das entradas da minha placa eletrônica, que estou chamando de microcontrolador, tá? Esse barramento representado por essas flechas significa que eu estou jogando esses dados na memória e lá no meu microprocessador eu vou ter a minha lógica de funcionamento, tá? Por exemplo, imaginem que eu estou controlando o acesso de pessoas numa sala. Eu tenho um sensor ali que controla a entrada de pessoas na sala. Cada vez que passa a pessoa no sensor, no laser, por exemplo, ele conta quantas pessoas estão entrando na sala. Tá? Ao o sensor sensibilizar, vai para a entrada um sinal, grava na memória, e esse microprocessador aqui tem uma lógica lá dentro que fica contando quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram da sala, para tomar certas decisões. Imagine que eu conte que chegaram na sala, né, 5, 6, 7, 8 pessoas, e aí, pá, aumentou a temperatura drasticamente, eu tenho que ligar o ar-condicionado, eu tenho que ligar o exaustor da sala e assim por diante. É uma lógica que eu criei para que eu possa coletar essas informações do ambiente, né, e depois eu mando essa informação para a saída, que seria ligar o ar-condicionado, né? Então, esse seria um dos objetivos, tá? E já demonstrando como é que funciona esse processo de leitura, né, e de escrita em alguma coisa que eu estou controlando de fora. No caso, eu falei do ar-condicionado, pode ser um motor, pode ser um sensor de uma resistência que eu estou controlando e assim por diante, tá? Com relação ao computador de propósito geral, a gente diz que o microprocessador que está lá dentro, né, do meu computador, ou do hardware que eu estou controlando alguma coisa, tá? Ele tem que ter essas 3 coisas, tá? Capacidade de ler o ambiente, capacidade de escrever em algum sensor, algum atuador, né? Então, quando eu leio é um sensor, quando eu atuo é um atuador, tá? Em função do que eu colocar como programação no meu microprocessador. Tá? E aí eu tenho 3 entidades, basicamente. A CPU, todo mundo sabe o que é, tá? Que é a unidade central de processamento, é onde eu faço todas as instruções do meu programa de computador. Então, quando eu estou gravando esse áudio e vídeo para vocês aqui, o meu computador está executando exatamente essas funções, né? Então, ali onde eu tenho o chip, né, da CPU, tá? E lá nessa CPU eu vou ter 2 coisas: o microprocessador, tá? Então, ou simplesmente o processador do computador, tá? Que vai
ser responsável por esses cálculos e pela tomada de decisões do computador, e o microcontrolador. Tá? Então, normalmente ele é destinado a aplicações de controle embarcado, ou seja, ele é um sistema que controla alguma coisa. Tá? Normalmente ele tem uma série de periféricos, né? Memória, conversor analógico digital, tá? O watchdog, que são sistemas que ficam monitorando algumas variáveis de interesse. Basicamente, o que tem o nosso microprocessador? Tá? Então, ele tem um circuito integrado ali, que executa essas instruções. Tá? A velocidade de execução por segundo, tá? Que é a velocidade do nosso computador, é a velocidade do clock, tá? Kilohertz, gigahertz, megahertz, hoje megahertz, terahertz, né? E ele faz o seguinte, tá? Ele diz quanto que a minha CPU vai processar de informações 1000 vezes por segundo, 1 milhão de vezes por segundo, 10 milhões de vezes por segundo e assim por diante, né? Depende da velocidade, tá? Eu tenho as memórias, né? Memória de acesso aleatório, memória fixa, placa de rede, porta serial, paralela e assim por diante, tá? Que é a estrutura básica do computador. Então, essa aí é a estrutura mais rígida e é a mais conhecida, que é o microprocessador. Então, ele é maior, né? Quando eu falo numa placa do microprocessador, eu estou falando, né, aqui eu estou colocando uma placa meio mais antiga, né, onde eu tenho lá o slot do processador, conexão do disquete, né, que é coisa de mais antiga, que nem existe mais, né, porta de áudio, porta paralela, USB e assim por diante. Né? Basicamente, o microcontrolador, ele é uma versão reduzida disso, por isso que é micro. Tá? Então, ele é construído para integrar essa estrutura básica que eu necessito para me comunicar com o meio ambiente. Então, eu tenho uma CPU, tenho as portas de entrada e saída, que é essas portas de I/O, né? Tenho o temporizador, que é a base de tempo deles, as memórias, né? A memória fixa e a memória discreta, e uma porta, que pode ser USB, pode ser serial, pode ser paralela, e os conversores AD e DA. Esses conversores são exatamente para comunicar o meio digital com o meio analógico. Tá? São duas coisas diferentes, tá? O digital e o analógico. Tá? O analógico é tudo que temos no meio, né? Temperatura, corrente, tensão, tá? Todas essas coisas que a gente quer mensurar, elas são medidas contínuas. Só que a placa, ela não lida com essas coisas analógicas, ela lida com coisas digitais, né? E depois a gente sabe que isso tudo vira zeros e uns. Tá? Então, eu preciso fazer essa conversão, tanto do ponto de vista de leitura, então quando eu pego um sensor e quero ler essa informação e botar na placa, eu tenho que converter ela de uma informação analógica para digital. Processo isso pela lógica da minha inteligência que eu coloquei lá no microcontrolador, e jogo para fora, por exemplo, para acionar um motor, tá? Para acionar uma resistência. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho que converter essa informação de digital para analógica novamente. Tá? E aí eu tenho um outro conversor que faz isso ao contrário. Então, basicamente, os microcontroladores têm essa estrutura, que é o que eu acabo de demonstrar para vocês aqui. Tá? Eu vou ter um oscilador, então a frequência dele é o clock do nosso computador, aqui no caso são 40 MHz, tá? 40 milhões de instruções por segundo, tá? Um conversor AD ou DA, tá? Analógico para digital, digital para analógico, um microprocessador, a memória, né, que pode ser RAM ou ROM, e a memória programável, a RAM e a ROM, né? A programável é a ROM, e algum outro circuitinho que a gente precise, por exemplo, para conectar a USB. Perfeito? Bom, frisando então, tá, o microcontrolador, tá, contém memória de dados e memória de programa, então eu preciso de uma memória para coletar e gravar esses dados que eu estou lendo, imagino que eu estou lendo temperatura, tá? E uma memória que tem o programa que eu estou rodando, a lógica que eu estou testando, tá? Tipo, se temperatura for maior que 40 graus, tá? Ligue o ar-condicionado, ou seja, acione a porta que eu faço ligar o ar-condicionado. Caso contrário, não ligo o ar-condicionado. Então, é uma lógica bem simples, mas que eu estou utilizando lá no meu circuitinho eletrônico para fazer esse teste e para acionar o ar-condicionado. Tá? Para que quem não é da área entenda,
tá? A gente sempre imagina, para efeitos de exemplificação, a placa como um ônibus, tá? Então, se eu sou de Porto Alegre, né, eu comprei um ônibus e eu sou dono da empresa que presta serviço, tá? Quando eu compro o ônibus aqui, eu vejo se a minha cidade faz o passageiro entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás, ou vice-versa, depende da cidade, tá? Então, é isso que eu faço com a placa, tá? A placa tem entradas e tem saídas. Entradas de sensores, saída de atuadores. Tá? E eu vou nomear isso e vou descrever isso na hora que eu for usar o hardware isso a gente vai ver na programação do Arduino. Tá? E eles são controladores embarcados normalmente porque a gente usa em aplicações de controle. Tá? Ou seja, eu estou controlando uma variável de saída, que pode ser a temperatura, a velocidade do motor, tá? E coisas do gênero. Tá? Perfeito? Vamos a um exemplo de aplicação. Tá? Imagine que eu estou lá no sítio, tá? Do meu avô, por exemplo, e eu quero fazer um controle de temperatura. Ele é bem gaúcho, gosta de chimarrão, e eu preciso controlar a temperatura da água de chimarrão. Então, eu estou imaginando que eu estou usando aqui, né, um microcontrolador, que pode ser qualquer um. Tá? Imaginem que eu estou usando a placa do Arduino. Tá? E esse microcontrolador tem as suas portas de saída, tá? Que são controlando uma resistência para esquentar a água. Tá? Imaginem o ebulidor, mas muitos conhecem como o nome de rabo quente, que é aquele que a gente joga dentro da água, liga na tomada, ele sai esquentando. E um ventilador, né, para resfriar essa câmera. Imaginem isso aqui como se fosse uma caixa de isopor, onde eu tenho água lá dentro, ou um balde que eu tenho água dentro, uma resistência lá para esquentar essa água, e um sensor para medir ou mensurar essa temperatura. Então, o sensor serve como uma entrada de informações e essas duas saídas aqui, o ventilador para resfriar e o heater para aquecer. Ou, se vocês quiserem, uma chocadeira de pintinhos. Estou chocando lá os ovinhos, eu preciso controlar a temperatura para que ele fique numa temperatura adequada. Tá? Então, se eu melhorar essa aplicação, o cara vai dizer, isso é muito simples, eu preciso ter um teclado para eu poder digitar qual é a temperatura que eu quero, tá, de referência, um leitor de LCD, de cristal líquido, para me mostrar a temperatura atual e qual é a temperatura que eu ingressei pelo teclado, né, que são mais uma variável de saída e mais uma variável de entrada. Obviamente, isso aqui depende da placa que a gente está utilizando, né, para a gente saber quantas portas de entrada e quantas portas de saída eu preciso, tá, para definir qual é o hardware que eu vou usar, qual é a placa que eu vou usar. Tá? Se eu sou um cara mais preciosista, tá, eu vou colocar um computador, tá, para virar uma interface homem-máquina, onde eu vou ter gráficos me mostrando a evolução da temperatura dentro dessa chocadeira aqui, vamos dizer assim, tá? Um tecladinho ainda para entrar com essas informações, tá? E o cristal líquido para me mostrar. Além de mostrar aqui, esse aqui pode ser remoto, né? Eu posso estar com ele dentro da sede da fazenda, por exemplo, e aqui ser um controlador local para controlar essa temperatura. E coloco mais uma saidinha aqui, que é um buzzer, tá? Uma buzininha. Se, por exemplo, a temperatura subiu ao extremo, né? Tá muito quente, tá? Eu aviso sonoramente que isso está passando do valor do limite. Outros exemplos disso aí, as impressoras têm isso, Smart TV tem, os controladores industriais também tem isso, então na fábrica da Pepsi Cola, na fábrica de cerveja, qualquer fábrica que a gente for, vão ter controladores que fazem isso, baseado em microprocessadores e microcontroladores. Né? Controle de esteira transportadeira, sistemas eletrônicos automotivos e etc. Tá? Mas qual é a arquitetura de hardware que a gente precisa para atender esses requisitos? Ou seja, o que precisa ter na placa de um sistema embarcado? O mínimo, tá? A gente precisa saber quantas instruções eu preciso executar. Né? Eu posso ter um canhão ou posso ter uma pistolinha, tá? Para dar 5 tiros. Tá? Então, não necessariamente eu preciso ter um super ultra computador.
E basicamente na literatura existem duas arquiteturas que fazem isso. A primeira delas é a arquitetura RISC, tá? Que tem menos instruções, tá? A eficiência dela é em processadores com pipeline, ou seja, as informações seguem como se fosse por dentro de um cano na sequência, tá? E elas são as que são utilizadas no Atmel AVR, família AVR, que é usada pelas placas tipo Arduino, né? A Texas e a Microchip, são todas da mesma linha, tá? Ou uma arquitetura mais rebuscada, que é a arquitetura CISC, que tem uma quantidade de operações muito maior, né? Com seus comprimentos e formatos diferentes, e aí são placas da Intel, né? Esse PC que eu estou usando, por exemplo, tem uma, aqui vocês estão assistindo tem outra, né? Fabricantes como a Freescale e outras que fazem coisas que precisam de mais funções para que possam ser executadas, né? As características básicas, né, e a diferença entre elas, né, estão fundamentalmente relacionadas a acesso à memória, né, ao número de instruções que são executadas, né, ao número de registradores. Então essa tabela resume bem a diferença. Mas basicamente, quando tu está fazendo uma coisa de controle que precisa de pouca memória e de poucas instruções, tu vai para uma estrutura que é muito mais simples, que é essa estrutura, né, que tem menos instruções, que é a RISC, né? Caso contrário, tu vai para uma estrutura que necessite de mais instruções, tá? Falando então agora das memórias, né? Eu preciso ter memória suficiente para guardar essas informações, tá? E aqui, quando eu falo de memória, eu vou fazer um link lá com a disciplina de robótica, né? Que a gente tem lá a apresentação da parte de programação, das linguagens de programação dos robôs, tá? Quando a gente fala em robô educacional, a gente vai usar o Arduino. O Arduino, na sua placa mais simples, ele tem essa memória aqui, tá? Que ela é pequena, ela não é muito grande, tá? Então eu preciso, tá, trabalhar bem com o código, tá, para que ele seja eficiente e não ocupe muita memória, que é o que a gente vai ver, tá? Então tem dois tipos, né? Uma memória que é volátil e uma outra que não é volátil. Então essa memória guarda as informações mesmo quando eu não estou com o hardware alimentado. Então essa é a memória que guarda o programa lá do Arduino. A outra memória, a RAM, quando eu tiro ele da USB, eu tiro a energia, ela se perde, né? Então essas são as informações que eu guardo durante o processamento das instruções. Quando eu desligo, ela perde. A ROM não, ela fica guardada, tá? Então essa é a memória que guarda os códigos que vão ser executados, né, no loop, tá? Lá em programação vocês viram o while infinito, ou while true, ou seja, o loop, né, ele fica executando isso ad infinito, tá? Então tem aí algumas definições das memórias, né? Mas basicamente o que eu queria dizer para vocês é que temos duas estruturas, duas arquiteturas. A arquitetura da Harvard e a von Neumann, são conhecidíssimas, tá? A diferença que vocês estão vendo aqui é, primeiro, a von Neumann, ela comunica direto com memória de dados e memória de RAM, né? Ou seja, tudo está no mesmo espaço. E a Harvard, ela tem duas memórias separadas, uma para memória de programa e outra para memória de dados. E aqui a gente já pode ver qual é a diferença fundamental e entender que, historicamente, tá, a gente não tinha uma quantidade absurda de dados sendo coletados como hoje. Tá? Depois que entrou a indústria 4.0, né, o IoT, como a gente chama, né, todos os componentes conectados, a gente tem terabytes de dados sendo coletados, às vezes, por minuto ou por segundo. Tá? E se eu tiver um único lugar para memória de programa e memória de dados, não fica tão eficiente eu ficar fazendo os acessos. Então, o von Neumann é uma arquitetura antiga, tá? E a Harvard é uma arquitetura mais nova que prevê esse tipo de comunicação, tá? Ou mitiga essa dificuldade que a von Neumann tem, né, separando essas duas memórias. Tá? Bom, com relação ao microcontrolador, tá, o código é determinante no nosso desenvolvimento do microcontrolador. Tá? Eu preciso ter memória disponível, né? E isso se torna um fator importantíssimo, né? Ou manter memória disponível para eu poder trabalhar.
Tá? Então, normalmente, esses sistemas que são suportados pelo microcontrolador não tem grandes quantidades de memória para o código, né? Ou seja, memória flash RAM. Tá? Então, para um código de até 1 MB, no máximo, e para dados até 128K, tá? Que é o padrão usual. Tá? Outro fator importante é o clock, ou seja, quem regula, tá? É o componente eletrônico que regula o funcionamento do meu computador. Tá? Ou seja, ele, a cada segundo, ele executa uma quantidade de operações. E quem faz isso é um cristal que ressona sempre numa mesma frequência, é um cristal piezoelétrico, tá? Que tem uma frequência bem precisa. E essa frequência é usada para medir o tempo de como as coisas acontecem dentro do processador. Ou seja, são relógios, tá? Que fazem essa estabilização de transmissões como se fosse o rádio. Tá? Então, é um cristal de quartzo, que é bem conhecido e que tem essa frequência sempre igual. Tá? Outros fatores que vão determinar essa velocidade é essa quantidade de instruções. Né? Então, essa velocidade a gente dá o nome de clock. Tá? Então, é o clock do nosso computador, que é medido nessa unidade Hertz, ou seja, 1 Hz é equivalente a uma instrução por segundo. Tá? Uma CPU com clock de 500 MHz, por exemplo, vai executar 500 milhões de instruções por segundo, e assim sucessivamente. Tá? Então, o interesse é executar as operações na velocidade máxima, né, com o baixo consumo de energia. Então, isso que é o que a gente deseja. Prosseguindo, então, os periféricos. Né? Então, nosso sistema ele vai controlar o nosso ambiente. Mas, para isso, tá, existem famílias que se destinam a determinadas aplicações. Tá? Então, dependendo daquilo que eu quero, eu vou escolher, por exemplo, tá, uma família AVR, família 8051, família M8, que são fabricantes de microcontroladores diferentes. Né? E em cada chip desses aqui, eu vou ter opcionais. Né? Vou comunicar pela USB, vou comunicar pelo wireless, tá? Vou ter lá os conversores, como vocês falei para vocês, AD, DA, né? AD, DA, vou ter as memórias, vou ter a unidade de processamento, vou ter o PWM e assim por diante. Tá? Dependendo daquilo que eu pretendo, eu vou ter uma série de opcionais dessas aqui para usar. Ou seja, temporizadores, né? Conversor analógico digital, entradas e saídas de propósito geral, porque nem todos os sensores funcionam do mesmo jeito, tá? O sistema de operação para fazer o fluxo de programa, comunicação I2C, SPI, que são tipos de comunicação, e assim sucessivamente, como está demonstrado aí. Tá? As linguagens de programação, tá? Vocês devem ter visto a linguagem C e C++ nas outras disciplinas, tá? A linguagem Assembler, não sei se vocês chegaram a programar, mas é uma linguagem nativa e ela tem uma abordagem que é muito mais direta para as outras, porque ela lida só com as memórias. Então, se a gente for fazer uma comparação de um código feito em Assembly e um código feito em C e C++, dá para dizer que o código feito em C, ele, comparando o mesmo código, daria para comparar um código C como se fosse um tijolo e o Assembly como se fosse um grãozinho de mostarda, tá? Ou um grão de arroz. Tá? Essa não é uma comparação exagerada, tá? É bem isso mesmo. Depois a gente, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar maiores informações sobre isso. Bom, felizmente, né, muitos aplicativos permitem que a gente misture essas linguagens, um pouquinho de Assembly, um pouquinho de outras linguagens de alto nível, né? O Python, por exemplo, que é uma linguagem que está surgindo aí e está em bastante uso agora, a gente pode misturar essas linguagens para tentar diminuir o tamanho do código, para que a gente possa cumprir com os requisitos de tamanho de memória, por exemplo, do componente que a gente escolher. Tá? Bom, tem basicamente uma diferença entre o que é o montador e o que é o compilador. Tá? Então, o montador assembler, tá? todo componente tem, né? Quando a gente vai fazer a parte de programação. Então, ele é o cara que transforma essa parte do código escrito, né? Então, ele escrevia aquele código lá para executar uma tarefa,
ele transforma essa linguagem na linguagem assembly ou na linguagem de máquina, né? Então, substitui aquelas instruções que a gente botou lá, o print, né? O stdio para fazer as entradas e saídas lá no nosso programa, né? As bibliotecas, ele transforma isso em variáveis, né? Transforma isso em código binário, né? E coloca isso em endereços de memória correspondentes. Então, ele enxuga isso, né? Enxuga esse gelo e transforma isso num código muito mais eficiente. E o compilador, pela sua vez, né? Ele pega essa variável de alto nível e faz a compilação do programa. O que é compilação? Na primeira, ele transforma o código num código assembly, e em seguida ele gera o binário, né? Com a ajuda do assemblador, tá? Para gerar o código de máquina, tá? Então, exemplificando isso, aqui eu tenho um diagrama, né, mostrando o que o compilador faz. Então, quando eu gerei o meu programa e eu cliquei lá no build, tá, ele vai compilar para ver se eu tenho erros. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz é uma análise léxica, tá? Sintaxe e semântica. Então, ele primeiro vê se eu tenho erros, né? Se eu tenho um erro sintático, né? Esqueci o ponto e vírgula, troquei uma letra, passa tudo por isso aqui. Tá? Então, a primeira análise que ele faz é essa. Não achou erro, né? Porque ele vai ver o que tu escreveu, vai ver se está na tabela de símbolos, se está correto, se não está, ele vai te mandar uma mensagem de erro dizendo, tá? Que você errou. Tá? Caso contrário, passou por essa análise léxica, ele vai para a análise sintática. Tá? Ou seja, vai gerar esse código intermediário, vai otimizar esse código e vai gerar o código de máquina final, para que a gente possa executar isso dentro do microcontrolador. Tá? Então, um exemplo simples, né? Aqui a gente está falando em 3 níveis de linguagem, uma linguagem de alto nível, o assemblador, que é esse aqui do meio, né? E a linguagem de máquina. Tá? Então, a linguagem de alto nível seria, vou somar 2 números. A variável A recebe a variável B mais a variável C. Tá? Então, essa é uma linguagem de alto nível, uma descrição em alto nível. Tá? Depois vocês já devem ter entendido lá quando fizeram programação o que significa alto nível e baixo nível. Tá? Essa sintaxe passa pelo compilador, vai passar por aquela análise léxica e depois ele vai transformar isso aqui no que é a programação assembly. Ou seja, essa operação de soma vira a operação ADD. R0 é a memória que guarda o resultado, que é o variável A. R1 é o primeiro número da soma. R2 o segundo número da soma. Então, do ponto de vista de memória, ele vai pegar o que está na memória 1, somar com a memória 2 e jogar na memória R0, porque ele sabe que a operação é soma. No momento que ele interpretou isso aqui, ele transforma isso num código binário. E esse código binário, ele representa essa operação de soma, tá? Somando os 2 números e o resultado desse número, que é decomposto em linguagem de máquina, que é a linguagem que a gente chama de baixo nível. Não é de baixo nível por ser ruim, mas é a linguagem mais próxima lá da execução do código, que é toda executada de uma forma binária. Tá? Aqui existem algumas arquiteturas, né, dos principais fabricantes, né, a Texas, a Intel, a Atmel, que fabrica o Arduino, né, o processador do Arduino, o Microchip, a Freescale, a Siemens e assim por diante, que são players do mercado. Algumas placas e plataformas, né, que a gente chama de single board microcontroller ou single board computer, ou seja, eu tenho placas que só tem microcontrolador, tá? Então são dedicadas para pequenas automações. O Arduino, por exemplo, tá? O BeagleBoard já é uma placa que é um single board computer, tá? Então essa aqui, por exemplo, que é a Raspberry Pi. A Raspberry Pi é um computador. Ela é uma placa que tem, né, tudo que um computador precisa, né, num espaço reduzido, né, onde eu tenho entrada para o teclado, entrada para o mouse, né, entrada para a caixa de som, para vídeo. Então, tu tem um pequeno computador numa placa muito reduzida. Tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre o que é o open source.
Tá? O que é o software livre? Ou seja, tem uma extensa comunidade, né? Então vocês, obviamente, alguns usam Linux e já ouviram falar no Linux, tá? Que é um software e um hardware livre, né? Ou seja, tudo está à disposição na comunidade, a gente pode consultar isso aí, tá? O histórico, né, começou com a primeira IDE, que é a interface de programação, que foi criada, né, pelo Casey Reyes, né, que é o criador do Arduino. Ele se baseou nessa linguagem Processing, que era uma linguagem que era utilizada pelos arquitetos e pelos engenheiros, né, civis, principalmente para desenhar, né, gráficos. Tá? E como isso era uma interface livre, ele pegou essa interface e transformou nessa interface que a gente está vendo aqui, que é a interface que a gente vai usar, que é a interface do Arduino. Então, a primeira interface foi chamada de Wiring, né? Então foi uma plataforma que ele fez para trabalhar no doutorado dele, o Hernando Barragan, tá? Hernan Barragan, na verdade. Ele criou isso no doutorado dele, mas como ele estava num laboratório que era na Itália, né, o pessoal usou isso, né, e transformou no Arduino como a gente conhece hoje. Ou seja, Arduino lá em 2005, né, se criou então a linguagem Wiring, né, eles fizeram um fork dessa linguagem Processing, e o Massimo Banzi criou essa placa, né, que é essa placa que virou um fenômeno mundial, né, onde a gente faz a programação de controle de atuadores, leitura de sensores e controle de atuadores por meio de uma interface muito mais facilitada, que é a interface que a gente vai usar no nosso curso. As prefeituras têm, a Secretaria de Educação, né, do Estado do Rio Grande do Sul disponibilizou aqui no estado, alguns outros estados também têm isso, tá? E é isso que a gente vai começar a ver. Então essa plataforma de hardware e de software aberto, o Arduino, existem uma infinidade de placas diferentes, né? Nós vamos usar o Arduino Uno, tá? Existem placas de todos os tipos e de todos os tamanhos, tá? Aqui eu tenho um painel de comparação do número de portas disponíveis e tamanho de memória, né? Então, a placa mais simples tem 14 portas digitais, tá? 6 portas analógicas e 6 portas PWM. A seguinte tem 54 digitais, 15 de PWM e 15 portas analógicas. Então, vai aumentando, né, o número de portas, a frequência também vai modificando e ela vai ficando cada vez mais potente ao ponto de hoje se usar essas placas para fazer pequenas automações industriais. No nosso caso, nós vamos utilizá-la para fazer o controle dos robôs móveis, para a gente ensinar essa parte de robótica educacional. Então aqui a gente tem uma foto de uma placa, onde aqui a gente tem a pinagem, né? Ou seja, são os pinos de entrada analógica, esses A0 até A5, e aqui do 0 até o 3 são as portas digitais. Então imagine isso aqui como um ônibus, portas de entrada e de saída desse ônibus. Fonte, conector USB, o clock da própria placa de 16 MHz e o processador, que é esse Atmega 328P, também tem um clock. Tá? E normalmente a gente usa o clock desse aqui, que é maior que esse clock aqui. Tá? Ou seja, a gente consegue processar um número maior de instruções usando o próprio processador da placa. Tá? Então aqui tem algumas descrições do que tem. Tá? Isso aqui é importantíssimo da gente entender. Tá? Então quando a gente fala em Arduino, né, eu falei ali antes em linguagem de baixo nível, de alto nível, quando a gente programa na linguagem nativa do Arduino, que é o Wiring, tá, os comandos que a gente coloca são comandos muito simplificados. Então a gente está programando numa parte mais externa da placa. Então com isso a gente só diz qual é o número do pino que a gente quer acionar e se quer escrever ele em alta ou em baixa. Ou seja, a gente botar 5 volts lá ou não. Quando eu vou programar numa linguagem C, C++, eu vou descendo esse nível de complexidade. Então, isso que vocês estão vendo aqui das cores significam os níveis de complexidade do hardware. Tá? Então, quando eu programo em Assembler, eu estou programando diretamente nessas portas PB, PC, aqui amarelinhas, que são as portas de controle e as portas de pinos diretamente ligados nesse microcontrolador.
significa que como se eu tivesse um armarinho cheio de gavetas, né? E eu conseguisse acessar essas gavetas e trocar as coisas na gaveta só dizendo gaveta 1, gaveta 2, gaveta 5, gaveta 8 e assim por diante. Ao invés de ter que fazer troca de mão em mão, passando de uma pessoa para outra até chegar numa determinada gaveta. Tá? Mais ou menos essa seria a comparação. Então, mais especificamente, né, falando do processador, ele está aqui, é o Atmega 328 ou 328P, que a gente vai utilizar. Não precisamos entender da parte eletrônica, a gente precisa entender depois só como acessar isso aqui. Eu coloquei isso para vocês entenderem, para quem é mais curioso, né? A parte de eletrônica dele, que também faz parte do entendimento, mas basicamente o que a gente precisa saber é como é que a gente usa. Tá? Aí alguns de vocês vão dizer, eu gosto de eletrônica, eu sei um pouquinho, preciso comprar a placa do Arduino. Se tu quiser, não precisa comprar, tu pode montar o Arduino, né, num protoboard, tá? Numa placa de furos, né? Eu posso montar o chip, colocar botão, colocar né, o cristal, né? Colocar componentes para que ele funcione e não necessariamente eu preciso de uma placa comercial para isso. Tá? É melhor ter a placa comercial, mas se tiverem curiosidade de montar, também dá para montar. Tá? Então, aqui tem uma placa de circuito, que é a placa padrão, né? Ela é livre, né? Então ela pode ser baixada do site do Arduino, e se vocês quiserem mandar fazer uma igual e soldar, é livre, o software e o hardware são livres e podem ser utilizados livremente por todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos fazer uma aulinha síncrona para poder trabalhar um pouquinho com essa linguagem do Arduino, para vocês poderem também fazer isso ao vivo, tá? E tirarem suas dúvidas comigo, mas as próximas aulas, então, do laboratório de STEAM e do laboratório de robótica vão ser aprender a usar o Arduino e usar isso nas aplicações para poder dar aula de robótica educacional. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula.